Mesmo sendo o sétimo maior país do mundo, hoje o Brasil possui 850 mil presos, sendo a terceira maior população carcerária do planeta em números absolutos, atrás apenas da China e Estados Unidos, respectivamente, de acordo com dados do Ministério da Justiça e da base de dados internacional World Prison Brief. O que representa um estigma para muitos pode representar mudança para outros. No episódio de hoje, trouxemos um convidado especial que topou conversar com a gente sobre a sua vivência na prisão e também fora dela, após o processo de aprisionamento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de onde você nos escuta, mas eu sou a Nath. Que bom ter você aqui conosco. Eu sou o José Vinhotti. E eu sou o Guilherme Teobaldo, ou Theo, se preferir. E esse é o Psicologia de Quinta. Prepare os seus fones de ouvido ou o seu alto-falante e venha discutir com a gente o tema da semana. Bom, acho que pra gente começar esse episódio, que é um tema complexo, né, queria perguntar. E aí, qual o seu nome, né? Conta um pouquinho de você pra gente. Bem, pessoal, meu nome é Arthur, eu tenho 27 anos, eu sou estudante de geografia, né, e eu passei por um processo, sim, penal, inclusive dois, estou respondendo a um segundo ainda, e vou tentar ajudar vocês aí o máximo possível do que isso daí influenciou na minha vida, e tanto antes, quanto durante, quanto depois. Bom dia, Arthur. Como é que você tá, meu querido? Acho que antes da gente começar de fato, né, a falar sobre o processo de aprisionamento e tudo mais, é importante que a gente resgate o ser humano, né? Porque muitas vezes as pessoas costumam ver essas questões e deixar de lado a questão humana da pessoa, né? Então vou te fazer uma pergunta bem difícil, mas que é legal. Quem é o Arthur, de fato? Quais são as suas paixões? O que você gosta de fazer na sua vida? Cara, quem é o Arthur? O Arthur é um pai, infelizmente perdeu o pai recentemente, e viu muitas responsabilidades chegar ao mesmo tempo, depois dessa perda. Atualmente eu estou estudando, pretendo me formar para trabalhar com topografia, é um dos meus sonhos. Tenho um sonho também de consolidar uma marca de lanche, mas não só de lanche. Por trás da marca tem todo um projeto de sustentabilidade, de agroecologia, né? Visando a alimentação sem veneno, sem agrotóxicos. Então, assim, eu hoje sou outra pessoa. Sou um cara que trabalha, que cuida de uma idosa, da qual meu pai era responsável, que luta muito e que também tem o sonho de futuramente estar atuando na política. Acredito que isso é o Arthur, porque as experiências que eu tive na minha vida me levaram a ter uma certa conscientização do que acontece na sociedade e também com um olhar geográfico, aquele olhar que a gente aprende através da geografia a ver as coisas de uma forma mais ampla. Você consegue entender mais o que acontece, né? Não só aqui na sociedade brasileira, mas na sociedade mundial como um todo, por conta da geopolítica, por conta dessas questões políticas religiosas também. E eu acredito que eu hoje sou mais um sonhador aí, tem aquela visão que a gente aprende na geografia, de que somos agentes que transformam o espaço, né? A gente é o transformador do espaço. Então, estamos aí para tentar lutar e mudar o que a gente já tem estruturado nesse país, que no meu ponto de vista, eu pretendo explicar aqui no decorrer, não é algo muito positivo para a nossa sociedade. Eu acho que só essa sua fala inicial já vai quebrar muito estereótipo para uma galera que tá ouvindo você, né? Ouvindo você falar sobre política, sobre projetos sustentáveis, sobre a faculdade que você faz.
Porque no final das contas, aquele episódio ou o processo, né, que você está respondendo ou não tira de você sua humanidade e o seu sonho. Eu acho que é o Isso, principal. exatamente. Não, a gente tem que sempre sonhar, tem que procurar evoluir, melhorar, né? É que nem eu falo, tanto a ciência, essa área da geografia, da qual eu atuo, quanto a gente está em constante evolução, né? Então, a gente tem sempre que procurar evoluir, se basear na verdade mesmo, no que a ciência comprova, na realidade dos fatos. E também não pode deixar a visão crítica de lado, porque ela é muito importante para a gente estar entendendo, né, e estar apontando essas mazelas, podemos dizer, que tem nesse sistema político do nosso país. E, Arthur, né, eu vou te fazer uma pergunta que a gente até conversou um pouco antes. Eu sei que é uma pergunta complexa, tá? Mas eu acho que ela pode até apimentar para trazer um contraste para isso tudo que você foi falando, né? Cara, qual foi o código, né, penal, né, que você teve que responder, né? E você já falou sobre isso antes com outras pessoas, né? Você chega a comentar? Como que foi isso para ti? Cara, eu falo que a minha vida é um livro aberto, né? Então, assim, eu comento com todo mundo por tudo que eu passei, até porque me gerou traumas, né? Até uns certos... Me desenvolveu muita ansiedade, né? Essa patologia aí foi muito forte, inclusive eu tento lidar com ela até hoje. O código que eu fui inserido em 2016 foi do artigo 33, que é o tráfico de drogas, né? Eu fui autuado na época, fui condenado, cumpri a condenação, paguei serviço comunitário, fiquei um tempo encarcerado e daí estava tranquilo. Aí procurei mudar minha vida, tive meu primeiro filho e daí na sequência, quando veio a pandemia, por conta, sabe, de coisas familiares, conta que eu tinha feito com a minha própria família, eu acabei caindo no erro de aceitar uma outra proposta e daí em 2020, novamente, eu caí nesse mesmo artigo do qual eu estou respondendo até hoje. E aguardo aí ansiosamente para saber qual vai ser o desfecho. E, cara, não tem como não desenvolver uma ansiedade quando você depende de uma decisão nesse sentido, né? Da justiça, da parte burocrática, de saber o que vai ser da sua vida ou não depois disso, né? Como que você percebe essa coisa de esperar esse tempo, assim? Cara, é muito ruim, muito frustrante, atrapalha muito a vida, porque você não sabe... Porque a vida, né, é feita de escolhas. E às vezes você não pode tomar a escolha a longo prazo porque você não sabe o dia de amanhã, né? Não vai depender de você, infelizmente. Depende do que vai ser interpretado lá por juiz, promotor, né? Para quem faz essa análise, esse julgamento em cima do caso, né? Só que é aquilo, eu falo que as coisas acontecem na vida da gente para a gente, né, passar por experiências e aprender, procurar evoluir e procurar melhorar. Para mim, a segunda vez que aconteceu, para mim, eu falo assim que foi um choque até maior por conta daquele medo. Que quando você está lá dentro, né, a primeira vez, os próprios detentos lá que fazem companhia com você na cela, eles falam, não, você é primário, daqui a pouco você está na rua. Só que quando você cai lá numa reincidência, aí eles pesam menos. Falam, cara, firma o cavalo porque vai ser 3 anos, daqui 3 anos, 4 anos, aí sim você sai. E quando isso aconteceu comigo, cara do céu, acabou. O psicológico foi destruído e, sabe, aí vem até aquelas vontades que não deveria existir, né? De querer se matar, sabe? De querer botar um fim nas coisas, de até mesmo não querer aceitar a situação, sabe? Mas, com o tempo, graças a Deus, nas 2 épocas que aconteceu, meu pai ainda era vivo. Então, tipo assim, isso foi algo que me deu muita força e por causa que eu sempre pensava nele, sabe? Sempre pensava no que meu pai ia pensar de mim. E, infelizmente, tinha acontecido o fato, mas graças a Deus, dessa segunda vez também que aconteceu, eu não fiquei tanto tempo, porque daí eu consegui um habeas corpus, fiquei 20 dias, só que também já está se arrastando há 4 anos o processo.
E já me condenaram 2 vezes nesse processo, querendo me pôr no fechado em 5 anos e 11. Só que daí eu tô recorrendo e tô tentando reverter essa situação. Você comentou que a segunda vez parece que o choque é maior, né? Porque a primeira, por ser réu primário, fica um pouco menos de tempo ali e tudo mais, né? Após essa segunda vez que você deixa, né, o ambiente carcerário, qual que é a ideia que passa na sua cabeça, né? Tava aqui, né, até agora pensando que ia ficar direto, consegui deixar aqui. Qual que é essa primeira ideia que passa na sua cabeça nesse momento? Cara, a ideia de frustração, é de derrota, é de perda, porque ainda mais nesse segundo caso, eu já tinha adquirido um veículo do qual eu trabalhava com o Uber, né, ele era financiado, e aí esse veículo tá preso, inclusive, até hoje. Quando eu saí, eu fiquei numa ansiedade absurda, porque eu queria, né, a restituição do meu veículo para eu poder voltar a trabalhar. E aí foram cerca de 8 meses ali naquela ansiedade, e aquele vai e vem advogado, e manda lá pro juiz para ver se ele libera, e o juiz negando, e sabe? E aí eu fiquei travado. Eu falo que eu perdi ali quase 1 ano da minha vida por conta dessa situação. Só no ano seguinte que eu fui começar a voltar, sabe, a botar o pé no chão e meio que aceitar. Falar, cara, já tá lá, já foi, agora é daqui pra frente. Só que de início, pra mim foi muito frustrante, porque era minha ferramenta de trabalho, né? Eu vivia daquilo ali, já tinha mais de 1 ano, fazia Uber e tudo mais. E a situação ocorreu na minha vida por conta que, como eu trabalhava de Uber, começou uma pandemia, aí eu tinha as dívidas, tudo mais, e pressão familiar, porque também eu devia a minha mãe, né, no caso, já vou expor, e aí ela fazendo pressão, sabe, para receber, não entendendo a situação de que, pô, a gente tava na pandemia, a galera, todo mundo falando pro povo ficar em casa, não tinha o faturamento de quem trabalhava de motorista de aplicativo, caiu lá embaixo. Só que daí essa pressão foi acontecendo, nisso aparece aquela amizade boa, né? E te oferece a coisa ilícita, fala, não, guarda aí que eu te lanço tanto, e você precisando do dinheiro, você fala, só é para guardar, não vai dar nada. Só que daí vai acontecer essas coisas. Mas fazer o quê, né? É o que temos. Eu imagino que essa deve ser uma das partes mais complicadas do pós-encarceramento, né? O voltar a trabalhar, né? E você ainda estava ali como autônomo, né? Então pelo menos você tinha um pouco dessa liberdade. Mas às vezes as pessoas enfrentam muitas dificuldades para trabalhar, por exemplo, num contexto normativo mesmo, né? Às vezes de fazer um currículo para uma empresa. O que é que você sentiu que foi uma das maiores dificuldades para você e de âmbito geral, não só relacionado ao trabalho, após o período preso? Cara, exatamente essa questão de trabalho. Eu teve um processo seletivo que eu fiz, e antes de ser Uber eu trabalhei de call center, né, na Vivo. E depois dessa situação, apareceu aquela portaria remota, né? E daí você atende portarias de prédios, de condomínios, através do computador, como se fosse um call center. E aí eu fiz todo o processo seletivo, foi bem cansativo, foram vários dias, para chegar no último dia o cara vir negar por conta de antecedentes. Ele fala, não posso, porque a gente combate, né? Eu catei e fiquei meio assim, falei, pô, o cara, eles trabalham com portaria, né? E falar que combate o artigo que eu caí, eu falei, pô, os caras não é polícia, né? Não precisava fazer isso. Mas tudo bem, depois daquilo lá, foi até bom, porque daí eu comecei a desenvolver e falar, eu não vou aceitar ficar me humilhando aí pros outros por conta de serviço, não. Daí eu catei e comecei a ir atrás do meu, a desenvolver o meu pensamento, junto com as coisas que eu tava aprendendo na minha faculdade. Aí veio a ideia do lanche, veio a ideia de usar produto orgânico, sabe, de produzir os próprios produtos para ser utilizado. E só uma observação aqui, tá, pessoal? Na verdade, eu cheguei a pedir um desses lanches e eu não sabia que era o Arthur o dono do negócio.
E foi até uma surpresa, assim, pra mim, né? Porque, enfim, eu já cheguei a conhecer ele de outras épocas, de outras vivências, né? E, cara, quando chegou ali o negócio do lanche com o Arthur saindo do carro, eu falei assim, ué, mas, caramba, é seu, né, o negócio? Como é que tá as coisas e tal? Então, pô, foi um choque bem bacana, inclusive tava muito bom, por sinal, né? Espero que você consiga retomar aí logo, porque eu acho que foi um choque bem positivo pra mim, assim, né? Porque a gente também, de fora, a gente estereotipa um pouco a coisa, porque a gente não sabe como é que tá a vida da pessoa. Então a gente só ouve aquilo de, pô, fulano foi, né, ficou preso e tal, e a gente já, nossa, o que que deu a vida do cara, como a gente foi parar ou não. Então quando eu te vi naquele momento foi um reencontro bem bacana, né? Mas realmente isso que você falou, né, de parar de se humilhar pros outros, é uma questão muito difícil porque você conseguiu desenvolver recursos para ter um trabalho autônomo, né? E em compensação, às vezes tem pessoas que às vezes não conseguem desenvolver tanto esses recursos, né? Você tem contato com alguns caras que vivenciaram o cárcere com você e que você viu eles depois? Assim, como que é isso, entrar em contato com essa galera? Tem sim. Recentemente encontrei um rapaz que ficou lá encarcerado comigo. Um não, já encontrei alguns, sabe? Só que esse daí, ele tá trabalhando de motoboy e tudo mais, ele retomou a vida dele, parou de usar, sabe? A droga que ele usava. E só que também tem outros que, infelizmente, você fica sabendo que eles se deixaram levar, né? E aí, infelizmente, as consequências acabam se tornando mais graves, que nem foi um caso de um primo meu. Esse primo meu, eu falo, aí que também tá um reflexo muito grande de como desculpa até falar, mas é a minha visão, bem racista o sistema jurídico, sabe? Meu primo, ele caiu com a mesma quantidade de maconha que eu, da primeira vez que eu fui preso, só que a diferença, em vez do meu primo ficar lá quase 2 meses preso, que nem eu fiquei, sair e pagar serviço comunitário, ele foi submetido a uma prisão de 3 anos. E nesse tempo de 3 anos, e ele era negro, né? Nesse tempo de 3 anos, pelo que eu sei que acontece lá dentro, com certeza ele se deixou levar pro crime organizado. Quando ele saiu de lá, com 2 semanas, a polícia executou ele. Então, assim, bem, bem pesado, sabe? Mas isso daí foi um choque também para mim na época, porque quando eu fui no velório dele, eu vi... E isso daí foi até antes da segunda vez que eu fui preso, mas no velório dele, na hora do enterro, eu vi ali a mãe dele enterrando ele, era praticamente eu vendo a minha mãe me enterrar, sabe? Então, assim, foi bem forte na época pra mim. E até lembro, assim, sabe, dá uma vontade de chorar, porque você vê que era um jovem que, infelizmente, não teve as mesmas oportunidades, né? Pelo contrário, foi submetido a um ambiente onde as oportunidades que foram lhe oferecidas levaram ele para esse caminho, né? Meus sentimentos, Arthur, realmente, né? O Até sistema, desconcertou ele um pouco a gente agora, né? Só o de sistema pensar nesse ele episódio, é né? racista, né? Sempre foi. E esperamos que deixe de ser, né? Futuramente. A É o gente sonho, luta, né? a gente luta para isso, cada um no seu canto, nas suas possibilidades, né? Porque realmente é muito desigual o tratamento, realmente, né? Você comentou, né, dentro dessa sua experiência, duas coisas, né, que eu acho interessantes. A primeira é sobre o crime organizado, sobre essa aproximação ali nas prisões, etc. Queria que, se você pudesse comentar algo que você tem alguma vivência, experiência e conhecimento sobre como funciona isso. E também eu queria que você fizesse um breve comentário também do papel da educação, né? Você comentou que faz a universidade, né? Tudo mais, geografia. Eu queria entender qual que é esse papel da educação na sua vida hoje, né? Se é um papel transformador, como que é isso para ti? Cara, vamos lá, vamos então falar então da sua primeira pergunta sobre o crime organizado. Primeiro de tudo, a visão que a gente adquire lá dentro do crime organizado
é uma outra visão que a galera tem aqui fora. Porque lá dentro o crime realmente é organizado. Eles realmente botam ordem dentro do encarceramento, né? E eu falo, é um movimento social. Porque, tipo assim, o pessoal que faz parte, quando a gente chega lá, todo dia, praticamente, sabe, chega gente na cadeia, né? Todo dia, nunca para de chegar. É todo dia a gente sendo preso. Então, todo dia eles se reúnem ali na hora da janta e conversam, explicam, falam o que é o movimento deles, né? E realmente, tipo assim, se você for parar para analisar, é um movimento social. Porque antigamente existia muita pederastia dentro do sistema carcerário, existia estupro, existia o uso de crack dentro do sistema carcerário. Então, às vezes o cara entrava lá, não era viciado, saía de lá viciado em crack, era abusado lá dentro, o tratamento da polícia era na base da tortura. Então, depois do surgimento do crime organizado, isso daí é um ponto que vale ressaltar. A forma de cumprimento ali, a forma ali da estadia mudou, porque realmente eles, sabe, reivindicaram direitos, acabaram com os estupros, acabaram com o uso de crack, acabaram com os assassinatos, assim, que aconteciam à revelia, por conta de coisas torpes. Então, tipo assim, eles botam ordem mesmo. Porém, tem outra coisa também, que eu percebi, por isso que eu falo que da segunda vez me deu um choque de realidade. Porque a primeira vez, eu passei lá, vi essa mesma situação, só que era a primeira vez, era novidade. Da segunda vez que você tá lá, que você vê se repetir a vivência, você fala, opa, isso daqui parece que, tipo assim, é algo já ditado que tem que acontecer. Eles pegam a nossa juventude, principalmente por conta de maconha, e a molecada que começa a falar maconha e acha que é bandido, né? E essa juventude cai lá dentro, eles pegam e recrutam, sabe? E o único local onde existe o recrutamento para o crime organizado é justamente dentro do sistema prisional. Não tem como você pegar, eu tô aqui na rua, vou fazer parte vamos falar do PCC, do Comando Vermelho, sabe? Você não entra. Para você entrar, você tem que passar pelo processo ali de apadrinhamento, ser batizado, né, tudo mais, para estar entrando, e esse procedimento só acontece dentro do sistema prisional. Então, a partir do momento que você pega ali um jovem, vou citar um pouco ali o caso do meu primo, ele não tinha pai, né? Não tinha uma estrutura familiar, uma condição familiar muito boa. Às vezes podia até passar dificuldade. Essa pessoa chega ali dentro, aí chega lá dentro, eles falam que se você fechar com eles, você vai ter dinheiro, arma, carro, droga. Eles vão te deixar forte, eles vão te financiar, né? Só que é aquela, você vai entrar para algo que só tem um jeito de você sair. Morto. Não tem outro jeito. Entendeu? Então é bastante complicado. E a outra pergunta que você tinha feito, eu acabei me esquecendo. Era o primeiro do crime organizado, a segunda... Da educação. Da educação, cara. Vamos lá. Cara, da primeira vez, olha só que bacana que foi. Eu fui preso, eu tava no ensino médio. Quando eu fiquei preso, eu fiquei lá quase 2 meses. Teve um final de semana que caiu, era sexta 17, sábado 18, domingo 19. E o vestibular da UEM era nesses dias. E aí eu passei aquele final de semana falando, nossa, meus amigos da escola, do ensino médio, uma hora dessa deve tudo tá fazendo vestibular e eu tô aqui preso, né, perdendo minha vida, perdendo a chance, né, pensava que a vida tinha acabado. Porém eu saí, quando eu saí e retornei, ainda estava no ensino médio, eu retornei para a escola, para a mesma que eu estudava, encontrei lá meus amigos de classe e tudo mais, fui super acolhido por eles.
E daí eu descobri que o vestibular era no outro mês. Não tinha sido naquela época. Porque era no mês de julho. E eu pensei que era em junho, na época que eu tinha ficado preso. E daí, pô, fiquei feliz. Fui pedir autorização pro juiz, porque eu fiquei de tornozeleira. Pra ele deixar eu ir fazer o vestibular. E aí, cara, eu fui, sabe, com aquela vontade. Falei, não, agora eu vou passar. Agora eu estudei. Conversei muito com uma professora minha de português, que é a Marileide Casagrande. Ela, sabe, me instruiu muito. E aí eu fui e fiz. Passei em 5º lugar em geografia na UEM, graças a Deus. E ali a minha vida começou a mudar. Até então, comecei a fazer a faculdade, aprendi, aí me acidentei. Parei um pouco porque tive que operar, ficar de repouso. Depois aconteceu essa segunda questão aí, que foi em 2020. Quando eu fui preso a segunda vez, que eu saí, que daí eu passei por esse processo de tentar arrumar emprego, de não conseguir e tudo mais, eu peguei e falei, não, agora eu vou focar na geografia. Comecei a estudar. E querendo ou não, ali eu me senti mais acolhido, sabe? Porque querendo ou não, ali dentro da geografia, você não discute só as questões geográficas, você discute as questões sociais também. Você começa a interpretar, né, a sociedade e o espaço, né, de vivência nossa. Então, tipo assim, aí eu vi que aquilo lá era pra minha vida e foquei total. Estudei pra caramba, tô agora pra me formar, graças a Deus. Que era um sonho não só meu, mas também do meu pai. E eu vejo que é a educação que abre as portas, sabe? Pra gente tá mudando de vida, que nem eu tô tendo algumas oportunidades boas, inclusive que até me deixa em dúvida se eu realmente volto a trabalhar com lanche, ou então se eu foco nessas outras áreas. Mas eu tô dando tempo ao tempo, até mesmo porque agora eu cuido da minha tia de idade. E tô indo devagar, sabe? Com o pé no chão. E sei que a educação, ela te liberta. Porque a partir do momento que você tem um certo conhecimento, que você tem uma capacidade de interpretação do que está acontecendo, você sabe se posicionar. Que nem, cara, eu tive esse problema na minha vida e no começo eu pensava, nossa, já era, vou ficar fichado, vou ser discriminado pro resto da vida, tudo mais. Só que a partir do momento que eu comecei a olhar a geopolítica, ver que essa questão de drogas no Brasil é tratada de uma forma, no Uruguai é de outra, nos Estados Unidos é de outra, na China é de outra, então você vê que isso daí não é coisa que, isso aí é porque tem que ser, é da natureza. Não, isso aí é algo feito pelo ser humano, né? Foi pessoas que criaram essas leis, só que nem eu falei lá aqui no começo, tudo está em constante evolução, tanto a ciência quanto a gente, inclusive as leis têm que estar em evolução. Por isso que eu também tenho a minha vontade de futuramente atuar na política. Para mim, porque o que eu carrego aqui em mim é aquele moleque, aquele jovem que foi aprisionado, que correu o risco que o meu primo correu dentro do sistema carcerário, só que, graças a Deus, não caí nas armadilhas. Porque também, quando eu estava bem, como eu falei, eu tinha meu pai. Então, eu pensava muito nele, sabe? E meu pai conversava muito comigo, me dava muito conselho. Então, assim, eu sabia que eu tinha que manter meu pé no chão, esperar, ter fé que aquilo lá uma hora ia passar. E foi isso, sabe? E daí, graças a Deus, eu consegui sair de lá sem me envolver mais ainda com as coisas erradas. Sair de lá com outra cabeça, querendo já mudar de vida mesmo, sabe? E daí, quando você vai adquirindo essa consciência política e tudo mais, aí você fala, o caminho é outro, né? Porque quando eu era jovem, assistia aquelas séries, né, que tinha na Netflix, Narcos e tudo mais, aí achava a coisa mais linda, né? Não, esse é o traficantão, tudo mais, vamos mudar na força da bala. Pablo Escobar do interior do Paraná. Vamos mudar na força da bala.
Só que depois, na hora que você adquire conhecimento, você vê que para mudar essa situação é só através de política, porque realmente não tem como você mudar uma lei se não for através da política, né? Então aí você começa a falar, não é esse o caminho. O caminho é os estudos, o caminho é a conscientização, o caminho é a organização e a luta, entendeu? Porque a vida é uma luta, é que nem eu falo. Esse sistema carcerário, na minha visão, é tipo uma continuação da senzala. Por quê? Porque a gente tem pessoas pobres, negras, presas, né? Em sua grande maioria. E se a gente não se organizar, não lutar para mudar essa realidade, a gente vai estar aceitando um tipo de escravização, porque é isso que acontece. As pessoas não se envolvem com o tráfico porque também só quer ser traficantão. As pessoas precisam se alimentar, as pessoas precisam sobreviver, as pessoas têm sonho de comprar as coisas, e muitas das vezes elas não veem essa possibilidade trabalhando ali, recebendo um salário mensal. Ela sabe que o ganho é muito exponencial na coisa ilícita. Só que daí também vem a visão. E que, tipo assim, por isso que eu catei e comecei a mexer com lanche. Um dia eu tava parado em casa, aí apareceu um vídeo pra mim, um cara assim falando, rapaziada, vocês que já foram presos, sabe, do nada apareceu assim no Instagram, o cara falando, vocês que já foram presos, vocês que já mexeram coisa errada, vocês já têm a senha do jogo. O único problema é que vocês estão trabalhando com o produto errado. Troca o produto. Sai do produto ilícito e vai para o produto lícito. Vocês vão ter sucesso. E foi o que eu fiz. Eu parei de mexer com as coisas erradas e falei, eu vou mexer com lanche. E aí aconteceu a situação do meu pai falecer. Veio a questão dessa minha tia, que também é uma outra luta. Ela não teve filhos e tudo mais, ela sofreu um golpe. E aí a família, por conta que ela já não tem mais nada a deixar, abandonou ela. E aí quando meu pai cuidava, eu falei, não, vou cuidar dela porque eu sei que se ele estivesse aqui, ele ia fazer por ela. E o meu sonho era ter feito por ele. E como eu não pude fazer por ele, eu vou fazer por ela como se fosse para ele. Eu acho que ao longo dessa sua fala, né, muitas coisas vêm à cabeça, né? Desde essa vivência que você falou das facções, do desviar ou não do caminho, do trabalhar com o produto certo, mas uma coisa que fica explícito pra mim é a importância das referências que a gente tem na nossa vida, né? Você falou do seu pai, você falou da professora, que também assumiu esse papel. E, cara, eu fico muito contente que você conseguiu utilizar dessas referências para também ressignificar o que você queria ou não fazer, né, do seu caminho, do seu trajeto. A gente sabe que não é fácil essa vivência de presídio, né? Ainda mais assim, né? Eu tive uma experiência aí do GEDUC, que era um projeto de extensão da universidade, que a gente conversava com alguns presos do seguro, lá da PEN, da Penitenciária Estadual de Maringá. E, cara, eu me recordo, assim, de ter 1533 na parede, de ter PCC, assim, em todo lugar, assim, todo corredor. O único corredor que não tinha era no corredor da direção da administração da empresa. Todo o resto da unidade tinha isso. E mesmo diante de todo esse contexto, desse campo, você conseguiu se mobilizar à sua maneira, né? Se mobilizar do seu jeito. Eu acho que isso traz uma ideia pra gente de como, sim, apesar dos pesares, né, de ser uma punição, uma penalidade que é colocada ali, não é sobre ser certo ou errado, que nem você colocou, foi o ser humano que colocou essa forma de lidar ali com a droga, né, por exemplo, que foi o artigo que você põe inserido. Acho que foi muito produtivo essa nossa conversa. Eu queria até abrir um pouquinho para você então, Jé, né? Para você trazer aqui para o pessoal, se você quer passar uma mensagem, né? Para finalizar aqui o episódio, se é algo que vem na sua cabeça, né? Que você queira passar para o pessoal. O que se passa aí? Cara, a mensagem que eu falei que eu carrego e que eu gostaria de passar é a seguinte. E a gente, enquanto sociedade, a gente tem que lutar para mitigar essas desigualdades que a gente tem presente no nosso espaço. E essa questão carcerária, essa questão dessa política de drogas, ela deve ser revista urgentemente, porque a gente está atrasando o desenvolvimento, não só nosso, mas da nossa sociedade, do nosso país, porque é que nem eu falo, enquanto tem
jovens, crianças que lá no Ocidente estão preocupados em desenvolver tecnologia, desenvolver, sabe, a ciência. Aqui a gente tem uma sociedade que alienada por rede social, por futilidade, que acha que falar bandido bom é bandido morto é legal. E na minha visão, não. Na minha visão, existem pessoas, existem seres humanos que cometerão erros, mas que merecem segunda chance, que merecem, sabe, se ressocializar, ser reinserido na sociedade, entendeu? E sem esse preconceito, essa estereotipização de falar que a pessoa é bandido, sabe? De falar que a pessoa, não, isso aí não tem mais futuro, isso aí não tem mais jeito. Porque é uma questão de carência. O que leva as pessoas a fazer algo é uma carência, seja ela financeira, seja ela afetiva, seja ela social. Então, assim, eu acho que está totalmente no nosso alcance começar a fazer políticas públicas, lutas sociais para estar alterando esse cenário, porque é que nem eu falo, eu quando fui preso a primeira vez eu tinha 19 anos, era muito novo, e uma criança de 19 anos, que basicamente vão pegar uma que não tenha pai, que foi o meu caso, porque o que me segurou muito a não, sabe, botar tudo a perder, saber que eu tinha um pai trabalhador, um pai que me amava, queria ver meu bem, que não queria ver eu virar bandido, era que nem ele falava pra mim. Quando falarem que você é traficante, você fala que você não é traficante. Que você realmente não é. E bate nisso, entendeu? Então foi isso aí que me marcou muito. E a minha luta, o que eu quero fazer é pensar no futuro, nas crianças, porque eu sei que um dia a gente também deixa a terra. Só que as coisas continuam. E como eu falei, eu tenho filhos, amanhã podem ser eles, podem estar caindo nessa armadilha. E, obviamente, eu não ia gostar jamais de ver eles numa situação dessa, né? Então, a gente tem que rever, né, esses conceitos e buscar evoluir, porque tudo é questão de mudança mesmo. Né? A gente vê, ainda mais na geografia, que os reflexos, por exemplo, da legalização da maconha no Uruguai teve resultados positivos, entendeu? E aqui também é totalmente cabível. E sem contar que você, né, tem uma superlotação carcerária, né? E eu falo, o país onde você tem muito preso e pouca gente estudando não é um país que vai para frente. A gente tinha que mudar essa forma de punição. Eu acho que o encarceramento não é a melhor saída. Eu acho que esse problema de drogas não é coisa de polícia, isso é coisa de saúde pública. Deveria ser tratado de uma outra maneira. E no mais é isso. Arthur, queria primeiramente agradecer, né, toda a coragem também de vir aqui conversar sobre esse tema conosco, né? Agradecer a confiança também que você teve na gente para vir conversar sobre esse tema tão delicado, digamos assim, né? Que, querendo ou não, mudou completamente a sua vida, né? E desejar, cara, muita boa sorte, caminhos abertos para você, que você consiga continuar prosperando e que cada vez mais a sua história de vida ela seja cada vez mais bonita do que ela já vem sendo, né? Dá pra ver nas suas palavras que você é um cara lutador, que você é um cara guerreiro, que faz acontecer, que não entrega o jogo, né? Mesmo estando difícil pra cacete. É corintiano, né? Então acho que faz parte da essência, né? O Arthur tem a senha, tem a senha. Tem a senha, bicho. Ser sofredor faz parte, né? E é isso, cara. Queria desejar do fundo do coração mesmo todo o sucesso do mundo pra você, né? Torço muito pra ti e agradecer novamente a presença de você aqui conosco, viu? Não, perfeito. E lembrar também, pessoal, que muito dessa fala do Arthur, né, sobre toda essa vivência, eu acho que a gente tem que ressaltar também
ideia e a promoção da justiça que a gente tem que ter, fazendo um recorte social, fazendo um recorte racial, fazendo um recorte de gênero. Porque às vezes, se a vivência do Arthur fosse sutilmente diferente e o bairro que ele fosse, né, encontrado ali com a substância fosse diferente, talvez ele não seria taxado, né, de bandido, talvez ele seria taxado de empresário, como são, às vezes, crianças que traficam, mas dentro do Alphaville, né? Quantas vezes a gente já não vê isso, né? Tem até aquele meme que é a paleta de cores ali, né, que para você taxar alguém de empresário ou traficante ou não. E no final das contas a gente tem que reforçar essa ideia. Então, eu acho que você trouxe uma visão muito crítica, muito realista da vivência e que no final das contas a gente tem uma compreensão de que a justiça talvez não seja para todos, né? Não é sobre você ter merecido ou não, ter estado lá ou não, mas é sobre a gente colocar em discussão como o sistema às vezes ele é falho, como ele pode ser muito falho, às vezes muitas pessoas, às vezes pela própria aquisição, pela cor da pele, por seja lá quais forem os motivos, às vezes acabam não tendo o mesmo fim que você teve ali dentro. E detalhe, eu não gosto nem de colocar o fim, porque não teve fim, né? O dia tá fazendo a vida acontecer, e eu acho que é isso, esse é o objetivo do episódio de hoje, né? Trazer essa ideia de que a gente tá falando com um ser humano, a gente não tá falando com um ex-presidiário, a gente tá falando com o Arthur, carregado de sonhos, de motivações, do desenvolvimento pessoal, seu próprio, seja do negócio, seja na educação. Enfim, eu acho que isso trouxe à tona muita coisa pra gente e pra galera que tá ouvindo. E se você ficou até aí, né, até esse final e acompanhou a gente durante esse episódio, não se esqueça de avaliar o episódio aqui no Spotify e também seguir nossas redes sociais, né? Kinesis Psicologia e também acessar o nosso site kinesispsicologia.com.br para você dar uma olhadinha lá. Então, muito obrigado novamente, viu, Arthur? E espero te encontrar mais vezes e também, se você retomar a ideia do lanche ou seguir lá na geografia, também ter esse encontro aí. Porque se for o lanche também, eu vou ficar muito feliz e vou comer a beça, viu? Porque tava bom o negócio. Fechou, muito obrigado. Pô. Eu que agradeço o convite. Para mim, ainda mais esse dia, eu tava tendo um dia bem difícil, que a minha tia caiu e se machucou e teve que passar por uma cirurgia. Então, tipo assim, tudo isso que eu vivi passou, sabe, na minha cabeça. E aí eu falei, eu até tinha conversado com a assistente social, comentei que ia participar aqui com vocês. E graças a Deus deu certo de estar participando, porque é bom, sabe, falar. É bom você, sabe, tirar o que tem de dentro de você para até mesmo ajudar, acredita aí, muito quem vai estar ouvindo, para também ter um pouco do entendimento, né, do que é passar por essa situação e de que existem muitos, né, mitos, né, de que achar que não, o cara entrou ali, vai acontecer isso com ele, vai sair de lá pior, e na realidade não é assim, né. Mas desde já eu agradeço muito, fiquei muito feliz de estar participando e desejo sucesso para vocês também, com a vida de vocês. Marcha, vambora. Vocês com ele, vai sair de lá pior, e na realidade não é assim, né. Mas desde já eu agradeço muito, fiquei muito feliz de estar participando e desejo sucesso para vocês também, com a vida de vocês. Marcha, vambora. Todas as fontes utilizadas para a produção desse episódio estão disponíveis no link da descrição. O Psicologia de Quinta é uma produção do Espaço Kinesis Psicologia. Novos episódios todas as quintas. Entre em movimento com a gente!